Sabe quando a vida tá um caos, você não consegue fazer nada, tem um monte de tarefa, sua lista tá cheia e você fala, Senhor amado, o que que eu vou fazer agora com a minha rotina que está daquele jeito de cabeça para baixo? Se você se identifica com isso, como eu, você vai gostar muito do nosso papo de hoje. Oi, gente! Começando mais um episódio do Pode Contar. Tô muito feliz com a minha convidada de hoje. Vocês vão gostar porque foi a mais pedida da minha caixinha de perguntas lá do Instagram. Então, antes de mostrar quem é ela, é claro, agradecer nossos patrocinadores, né? Unigrão, obrigada pelo apoio. Backstage Produtora, os meninos ali sempre atentos e aí nessa edição me deixando ainda mais bonita, por favor. E por falar em beleza, Estúdio Silvana Souza, ó, para me deixar assim poderosa. E agora sim, com vocês, Janaína Bassotto. Olá! Seja bem-vinda. Hoje eu tô falando com as bonitas, né? Oi, hoje bonitas. É bonita. Seja bem-vinda, Muito Jana. Obrigada. A gente, quando conversa, sempre... A conversa não para, sempre tem muito assunto, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, meu Deus... sobre o que eu vou falar com a Jana. Porque tem tanta coisa pra gente falar que eu nem sei por onde começar. Mas vamos começar se apresentando? Para quem não te conhece, Janaína já foi 1001 utilidades. Exatamente. E ela é ainda. Para quem não te conhece, se apresente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Queria dizer assim, minhas amoras maravilhosas, vocês são muito fiéis, né? Foram lá na caixinha falar, inclusive, essa moça aqui. Eu sou a Janaína Bassotto, eu trabalho com consultoria de rotina. Então, hoje eu tenho 2 tipos de trabalho no Instagram. Eu presto mentorias, onde as pessoas contratam o meu serviço para que eu possa organizar a rotina delas. Só que essa rotina a gente bem sabe que você não deixa de fazer algo simplesmente porque você não está afim de fazer algo, né? Você vai deixando porque tem algum viés ali que a gente precisa dar uma descoberta, olhar mais a fundo. Então, a mentoria, ela trata várias questões que te tiram do eixo. Então, a gente ajusta essas questões para que a sua agenda possa ser funcional e ser executada. E agora, a gente tem a mentoria Nectar, que eu te convidei para poder participar, né? Para você ver como era. Sou uma abelha. Uma abelha. E aí, a Nectar é novas empreendedoras conquistando trilhas de resultado e autonomia. Então, a gente... Eu troquei a palavra, mas eu já falo de novo. Mas aí, a Nectar, ela surgiu da necessidade das mentoradas que foram aparecendo. E assim, eu fui percebendo que a maioria das pessoas que apareciam como mentoradas da consultoria de rotina... elas eram empreendedoras que estavam perdidas. Então, assim, elas tinham deixado uma vida profissional fora de casa para estar em casa e serem mães. Então, eu vim cuidar do meu filho, agora eu não quero voltar para o mercado de trabalho. Eu gostaria de tentar alguma coisa na internet. Eu queria ser influenciadora, eu queria um infoproduto, eu queria... Então, nessa vertente foi criada a Nectar, para que eu pudesse direcionar e auxiliar essas mulheres a terem um empreendimento digital. Então, a Nectar foi criada nisso. Então, hoje eu tenho esses 2 produtos. E tem mais algumas coisas para acontecerem ainda este ano. Que inclusive. seria consultoria de rotina. Na consultoria, mentoria, hoje é essa a sua profissão. Essa é a minha profissão, isso. Mas a Jana, como eu disse, já foi muitas coisas, assim. Ela é uma pessoa que gosta de muitas coisas, tem muitas qualidades, muita criatividade. E, geralmente, pessoas assim, realmente têm dificuldade de decidir o que fazer, né? Que tem um lado ótimo, mas também é complicado. Conta pra mim, como que foi esse caminho? O que você já fez e que foi lapidando quem é a Janaína hoje? Por exemplo, você já foi Jana Melancia. Já fui Jana Melancia. Inclusive, Jana Melancia foi o começo para eu estar aqui, né? Uhum. Graças a dona Jana Melancia. A minha formação é Direito, eu sou advogada, eu tenho OAB, eu tinha um escritório, eu tinha cerca de 200 clientes no escritório, tinha um escritório ativo. E aí, no meio do caminho, eu casei, engravidei, e decidi que eu ia diminuir o ritmo. E aí, quando eu diminuí esse ritmo,
Eu não diminui o ritmo, obviamente. Eu achei A gente que eu ia diminui arrumando mais coisa pra fazer. É, exatamente. A gente fala assim, não, eu vou diminuir. Mas aí você vê que sobrou um tempinho, aí você Eu fala, não, conheço alguém vou colocar assim alguma também. coisa aqui. E aí, nesse caminho, eu comprei uma loja. Então, eu tinha uma loja, pra quem é aqui de Dourado, sabe, ali na Marcelino Pires, eu tinha uma loja ali, super bem situada e tal. Comprei a loja assim, comprei gato por lebre, tive que reestruturar a loja. Então, assim, de manhã eu ia pro escritório, à tarde eu ficava na loja, à noite eu cuidava da casa e das crianças, porque eu já tinha o João e o Miguel. E o Rafa trabalhava fora da cidade ainda, então eu ficava sozinha com as crianças. E foi aí que eu comecei a pensar, meu Deus, eu preciso me organizar, senão eu não vou dar conta do que eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer um cardápio, congelar as coisas que eu precisava. Então, roupa, tudo que você possa pensar que eu conseguisse organizar e otimizar tempo, eu fazia. Porque eu precisava estar em casa, estar no escritório, estar na loja e precisava dar conta do que eu estava me enfiando. Quando chegou um tempo da loja que, né, deu super certo, veio um Dia das Mães, eu consegui dar um up na loja, foi bem bacana. E o Rafa chegou pra mim e falou, você precisa decidir. Se você for querer continuar nessa loja, então a gente vai precisar colocar o Miguel numa escolinha. E aí você vai tocar essa loja, porque você não vai conseguir fazer isso com ele aqui. Porque ele tá começando a engatinhar, começando a andar. Ele não vai mais ficar quietinho pra você atender todo mundo aqui na loja, né? E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero colocar meu filho numa escolinha, né? E tendo a possibilidade de não colocá-lo, eu não coloquei. Eu falei pro Rafa, então vamos vender a loja. E aí, quando eu vendi a loja, eu falei, cara, então eu vou pra casa mesmo. E aí, eu chamei os clientes, né? Conversei com alguns já estavam finalizando. Fui finalizando alguns processos. Passei alguns outros para uma prima minha, que também era advogada e estava comigo. As pessoas já conheciam ela. Entreguei o escritório. Entreguei a loja e fui pra casa. Parei? Não, né? Nisso eu já tinha o Joana Melancia, que eu criei um Instagram pra contar como que era estar grávida. E o melancia era por causa disso, né? Eu me sentia uma melancia grávida. E aí eu chamava as meninas de melanciete e tudo mais. E eu conheci através do Evixon, que você também conhece, a Mary Kay. E aí, como diz uma amiga minha, a Jana ainda não sabe fazer nada no raso, né? Ela vai. E eu fui. E aí, assim, eu virei DIC, né, que é quase diretora. Eu formei equipe, eu fui para 2 ou 3 seminários. Eu viajava, eu saía daqui de Dourados, eu ia para Ponta para poder fazer sessão com as pessoas. Eu fui de cabeça. Vivi todo esse processo e fui conhecendo vários outros caminhos, até que eu conheci o livro do Milagre da Manhã, através de uma diretora da Mary Kay. E aí, nesse livro do Milagre da Manhã, eu comecei a estudar mais alguns outros assuntos. E aí, conheci um curso chamado Mastermind. Fiz o Mastermind. E lá dentro do curso, eu conheci a Tati Godoy. E aí, um dia, a Tati falou pra mim, eu quero tomar um café com você, que eu preciso falar contigo. Eu falei, tá bom. E aí, fui tomar um café com ela. E ela falou pra mim assim, eu vou te perguntar uma coisa e quero que você pense no que eu vou te perguntar. E ela falou pra mim assim, por que você tem entregado pérolas a porcos no seu Instagram? E eu fiquei, como assim? Ela falou, cara, o que você faz, você pode vender. Por que você não tá ensinando outras pessoas a fazerem isso? Eu falei, como? Como que eu vou vender o quê? Ela falou, a se organizar? As pessoas precisam saber se organizar. Eu falei, Tati, mas todo mundo sabe isso. Ela, não, Janine, as pessoas não sabem fazer isso. E aí eu falei, será? E aí tem uma amiga minha que começou, Jana, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam querendo realmente saber como eu fazia aquilo. E eu comecei a ficar mais atenta. Nessa época, então, comecei a estudar sobre como ir para o digital. Fui lá para a turma do Érico Rocha. Naquela época, estava todo o digital ele estava começando a se levantar, mas já era uma história sobre um 6 em 7. Não era um infoproduto, não tinha Sinobrain, não tinha os produtos pequenininhos, não tinha produto de entrada, não tinha esteira de produto, não tinha nada. Ou você lançava um produto e fazia um 6 em 7, que é o famoso 100 mil reais em 7 dias, né? Para quem está no digital. E aí eu falei, cara, tá aqui, vou fazer esse negócio. Não fiz, né? Óbvio. Ainda não. E aí, eu comecei a destrinchar isso. A Tati foi e falou, quero te dar um presente. Quero te dar o curso de Personal Organizer. Inclusive, sou Personal Organizer, tenho certificado. Agora faz todo o sentido do porquê que você me procurou lá quando a gente se conheceu naquele evento, porque era justamente o evento que eu estava fazendo com o Evixon e com a Tati. Eles eram meus convidados. Exatamente. Agora que eu tô entendendo. Exatamente. Tanto que eu tenho um vídeo lá na frente do evento, lá no Bahamas. Sim. Né, que eu fui. E outra coisa, quando aquela vez você me procurou pra gente tomar um café lá na Soneto, foi a respeito de digital. Sim. Você lembra que você falou, Jana, eu queria entender um pouco mais e tal. E aí, assim...
Aí você pensa, ó, que lá foi em 2018, mais ou menos. 19, eu acho. 2018, 2019. Uhum. Daquela época. Então, assim, eu tinha noção do que fazer no digital, mas eu nunca abri a boca pra falar sobre isso, que é onde eu vou chegar agora pra falar pra você. Porque eu fiz esse parênteses pra falar isso. E aí, fiz o curso da Tati, a Tati falou, cara, não vai mexer com a casa de ninguém, não é isso que você gosta. Vai mexer com a agenda das pessoas. Ela falou, você é uma personal de agenda. E aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre otimização de tempo, e fui lendo sobre produtividade, fui fazendo, montei uma mentoria, construí uma mentoria na época. Eu lembro que a primeira vez que eu abri a mentoria foi no finalzinho de 2018 para 2019. Eu abri a agenda em fevereiro, eu fechei a agenda até setembro. Eu criei uma lista de espera, porque eu tinha uma demanda reprimida, né? Então, eu tinha uma galera que tava ali. E eu não vendi com ticket baixo. E eu fiquei assim... Só que depois eu pensei assim, cara, não, já deu, né? As pessoas não querem mais. Eu não tinha o pensamento de que, nossa, vamos expandir, mais pessoas vão me conhecer. Não, eu fui, né? Não, beleza. Tipo, a galera já foi. E aí foi um ano que eu dei muita palestra. Eu fui convidada em vários lugares aqui na cidade. Eu saí em várias saí no jornal, saí na revista digital que tinha do Progresso. Eu fui em vários eventos aqui, CACEMES, nossa, enfim, vários lugares, escolas. E aí, veio a pandemia. E aí, na pandemia, no início eu já trabalhava como influenciadora. Na pandemia, eu falei, cara, ninguém quer saber de organização. Ninguém quer saber de organização. Todo mundo tá surtado, todo mundo quer ficar em casa. A última coisa que as pessoas querem é um direcionamento do que fazer. E aí, uma abençoada de uma pessoa ligou pra mim e falou, Giana, as pessoas precisam disso. As pessoas não sabem o que fazer em casa. As pessoas estão em casa e elas não sabem o que fazer com o tempo delas. Elas descobriram que não é falta de tempo, realmente é falta de organização. Porque o que aconteceu? Ninguém conseguia fazer nada, né? É o tempo, é o tempo, é o tempo. Veio a pandemia, a gente descobriu que não era falta de tempo. Ou era falta do querer, ou era falta da organização. E aí surgiu o Sentindo Sentido, que foi o grupo de desafio que eu criei. E foi, assim, lindo. Um dos projetos mais lindos que eu já tive. Foram 60 mulheres. E aí, todos os dias tinha uma demanda, a gente organizou casa, relacionamento, maternidade, autoestima. E aí, eu, de novo, fui produzindo conteúdo, mas ainda sem saber, né, o que eu ia fazer ali, se eu oferecia, se eu não oferecia. Resumo da história. Esse ano, participei da imersão do Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado, fui para lá. Que legal. E foi muito legal, porque assim, você percebe que não é uma virada de chave. Né? Eu não acredito mais que, nossa, foi uma virada de chave. Não, foi uma tomada de decisão. Atitude. Uma atitude, né? Isso que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Eu decidi não voltar mais atrás. E aí eu decidi que eu voltaria com a mentoria, que a mentoria estava com a consultoria, a mentoria e ainda namorando alguns projetos. Eu falei, não quero mais. A consultoria eu vou encerrar com quem já está no modelo dela, que ela é um mais papum, né? Então, você me apresenta um diagnóstico, você me dá um feedback, eu te dou um diagnóstico, a gente atende e acabou. Eu tirei ela da minha esteira de produtos, hoje ela não tem mais. A mentoria virou uma mentoria esmeralda. Então, hoje as minhas mentoradas vão ser estão sendo chamadas de esmeralda. Então, elas vão ser lapidadas nesse processo de mentoria. E eu voltei decidida a ensinar o que eu sei do marketing digital para outras mulheres. Porque eu sei que o marketing... Além da rotina, o marketing Além digital. da rotina, o marketing digital. Porque eu sei que isso dá resultado. Eu sei que se você fizer o que tem que ser feito, você consegue não depender de outras pessoas para pôr comida na tua mesa. E eu sei que o digital é capaz disso, sabe? Hoje, a sua renda vem do fruto do digital. Do fruto do digital. 100% do digital. Às vezes eu percebo que as pessoas têm essa dúvida e não conseguem visualizar, né? Mas como que você ganha dinheiro com produto digital? O que é um infoproduto? O infoproduto, ele é quando você tem você sabe algo, você tem um conhecimento de alguma coisa e você pode ensinar alguém sobre aquilo. Jana, mas o quê? Tudo. E, cara, quando a gente fala tudo, e isso foi assim, foi muito legal, porque parece que... Perdão. Eu fui sendo preparada para chegar no novo mercado e falar, nossa, realmente eu sei fazer isso. Porque eu comecei a me dar conta que eu sentava com as pessoas, como eu sentei com você, e falava assim, cara, faz assim, pega isso, faz isso, isso e isso, monta um módulo, faz assim, 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 pega esse como primeiro módulo, faz isso de bônus, entrega desse jeito. E eu comecei a perceber que eu fiz isso com você, eu fiz isso com outra pessoa, eu fiz isso com outra pessoa. E eu comecei a perceber a facilidade que eu tinha em visualizar alguma coisa que as pessoas não conseguiam visualizar. Então, assim, Jana, o que dá para fazer? Tudo.
Jana, eu sei fazer um bolo. Cara, dá pra fazer um produto de bolo. Você pode ensinar. Tem gente. Quantas vezes você quer fazer uma receita de um bolo, você digita no Google? E tem gente que quer comprar um curso sobre isso. Tem gente que quer comprar. Eu lembro quando eu comecei a estudar sobre o 6 em 7, cara, tinha um cara que foi o dia que eu enlouqueci. Eu falei, não é possível. Não é possível, Deus. Eu preciso fazer isso. O cara tava ensinando sobre as fases da lua. O cara Não, até tem uma piada, fez né? 800 mil reais. Sem noção do que são 800 mil. 800 mil reais em 5 dias. Eu acho que eu vou começar a estudar sobre as fases da lua. Eu tô precisando. E é muito louco isso, né? Porque você pensa assim, você fala assim, cara, as pessoas, elas querem saber sobre isso? Tem. Tem quem queira saber. As pessoas, elas querem saber o que você tem pra falar. Isso, às vezes, as pessoas até estão zoando com isso, né? Vira piada, assim. Ah, vai fazer não sei o que lá e vai lançar um curso. Porque agora tudo vira curso. Tudo pode virar curso. Graças a Deus, tudo vira curso. Então, e por que não, né? E você acha que, então, ainda tem muito mercado, ainda tem muito espaço? Miriam, é muito louco isso, né? A gente tava lá no evento e aí teve um rapaz que levantou e aí ele começou a falar, né? Tinha um momento lá de um talkzinho, ele levantava, pegava o microfone e ele começou a falar e eu assim, nossa, é o Otto! Meu Deus, é o Otto, é o chefe Otto. Putz, do meu lado ninguém sabia quem era o cara. O cara tem 3 milhões de seguidores. Ninguém sabia quem era o cara. Eu não sei. Então, cara, ele é um cara que ele faz uns takes de vídeo super bacanas sobre comida. Então, assim, olha a dimensão disso. Quantas pessoas às vezes eu falo, o Ícaro de Carvalho, o novo mercado, as pessoas não sabem do que eu tô falando. É porque, às vezes, o Instagram tem muito disso, né? Uma bolha. Uma bolha que tem naquela bolha e ali. E aí, do outro lado, tem uma bolha que a gente não tem acesso e a gente acha que o nosso mundo é aquilo que todo mundo sabe, né? Saturado, você entendeu? Pra mim, é mais ou menos aquilo assim. Você pega alguém que realmente quer fazer direito e ir pra esse... Aí você fala assim, nossa, tá tão cheio de advogado. São advogados bons? Todo mundo cumpre prazo? Todo mundo atende bem? Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá ganhando dinheiro? Por que tem a galera que ganha uma pá de dinheiro e tem a galera que não ganha, que se prostitui na profissão? Qual que é a diferença, né, qual que é a dessas diferença? pessoas? O que essas pessoas estão fazendo? Então, peraí, o mercado não tá igual para todo mundo. Então, ainda tem mercado para todo mundo, né? Quantas pessoas você conhece que pagariam? E outra coisa que entra, a excelência do que é entregue. Eu tava falando disso antes de ontem. Eu tava no shopping e fui pegar um produto lá na bancada, na praça de alimentação. E elas estavam falando, nossa, fulana foi embora. De novo, outra foi embora. E eu tava falando, muitas vezes, o mercado, ele te oferece possibilidade de trabalho. Só que as pessoas, nem todo mundo tá disposta, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, cada um trabalhar do jeito que quer, fazer do jeito que quer. Mas assim, não, eu fui contratada para poder colocar água nessa caneca. Eu não fui contratada para tirar essa caneca daqui e levar na pia. Cara, ninguém faz o mínimo. Quantas vezes você saiu aqui na nossa cidade e você volta feliz de ser atendida bem? A gente acha que é uma coisa rara e a gente sai falando. Você acredita que naquela loja o atendimento é excelente? Aí você acha assim, o cara te carregou no colo, serviu uma água com você para tomar um champanhe? Não, ele falou, oi, tudo bem? Não. É o básico, né? É o básico. A gente não tem se o torna básico. Extraordinário. E aí, o que acontece? Eu não tenho o básico para aprender muita coisa, né? Então, eu tenho o básico na internet. E assim, cara, quando você fala que tem de tudo, tem de tudo. Tem quem ensina a mesa posta. Eu lembro que uma vez, uma parente muito querida falou para mim assim, eu acho ridículo isso. Não consigo entender como que alguém paga você para ensinar a ter tempo das coisas. Aí eu fiquei olhando, né? Geralmente são os mais próximos. Não, fiquei olhando assim, pensando. E eu, né? Essa minha fofice. Eu fiquei quieta. E aí demorou um tempinho, a gente tava conversando alguma coisa, ela soltou. Não, porque eu não consigo fazer tal coisa, porque não dá tempo, porque eu tenho que fazer coisa para todo mundo. Eu falei, é isso. As pessoas me contratam para não ter essa desculpa que você tá dando agora. A resposta veio a galope. Veio. Então, assim, eu penso que o digital, ele te proporciona muito o senso de saber o que você faz, saber o seu valor, entendeu? Tem influenciadora na cidade? Tem, estava com uma agora, pouco aqui, né? E aí? Tem mercado para as outras? Tem, cara, porque tem um monte de gente que não conhece ela, que conhece você. Tem gente que conhece você que não me conhece, tem gente que me conhece e não conhece você. Tem um mercado para todo mundo, tem como todo mundo fazer. Agora, todo mundo vai perdurar nesse mercado? Sei.
Todo mundo vai perdurar com... Todo mundo vai lançar um produto e fazer um super sucesso e lançar 2, 3, 4 Mas produtos? se não começar, não tem como, né? Não tem E como. falando em rotina e organização, você deu o exemplo, né, da parente e tal. O que mais a gente ouve hoje em dia é falar correria, tô na correria. E às vezes aparece até que é um orgulho, né, falar que tá na correria. E no caos, né, na pandemia, a gente viu mulheres que não tinham onde deixar os filhos e aí tiveram que dar conta do trabalho interno, do trabalho da casa, foram pro home office, filhos e tal. Qual que é a principal dificuldade, o começo, por onde começar essa mulher que está perdida a se organizar? Qual que é a principal dificuldade que você enxerga? Parece simples. E talvez seja, mas não é fácil. A chave principal para mim, quando eu falo com qualquer pessoa, é sobre dormir. Quando você entende que você precisa ter um horário que você vai dormir e um horário que você vai acordar, putz, você já se venceu. Porque se você consegue entender que você dá o comando, agora é a hora de dormir, e você sai do celular, não fica perdido naquele feed infinito do Instagram, né? Não fica ali enchendo e desenchendo o saquinho da Shein, o carrinho da Shein. Se você entende que ali é a hora de você dormir, você já venceu muita coisa do teu dia. Porque você tomou uma pequena decisão que vai refletir no quê? Que você vai dormir bem. Para que no outro dia você possa levantar no horário. Para o seu dia já não começar atropelado. Então, uma das coisas que eu sempre começo quando eu pego a mentorada é: qual horário você dorme? Ah, eu durmo meia-noite. Por quê? Ah, não, porque eu tenho que fazer isso. Tá, mas a gente vai conseguir distribuir isso aí que você tá fazendo no seu dia. A gente consegue dormir às 10? A gente consegue dormir... Ah, Jana, eu não gosto, eu sou noturna. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que realmente nós produzimos melatonina, nós somos feitos para dormir no horário. Concordo plenamente. É que nós fomos obrigadas ao longo do tempo eu tenho hábito. uma escala de trabalho, eu tenho um hábito, né? Eu tenho uma vida social. Ninguém hoje vai dormir, com exceção da Camila Camioli, que antigamente ia dormir 7 horas. A gente tava conversando sobre isso. Ela falou: agora eu tô indo dormir 10 horas por causa do beat. Então, assim, as convenções sociais fazem com que a gente chegue eu percebo pelas crianças. As minhas filhas, elas naturalmente acordam cedo. O que a gente faz? A gente reclama que estão acordando muito cedo e a gente tenta padronizar para que elas durmam mais e acordem mais tarde. E a gente sempre, sem perceber, a gente vai fazendo isso. Muitas vezes a gente até faz com que elas durmam mais tarde para que acordem mais tarde. Sim. Né? E aí depois a gente tem um adolescente ou um adulto que não consegue cumprir um horário, porque ele não entende nem o corpo dele mais. Porque, assim, ele se obriga a ficar na cama para dormir um pouco mais. Quem nunca ficou um pouquinho mais na cama e levantou com dor nas costas? Passou da hora de você levantar. Cabeça pesada. Porque é isso. E a gente tem os ciclos de sono, né? Enfim, tem várias justificativas que eu poderia ficar aqui falando para você sobre acordar e dormir no horário. Mas se eu acordo no horário, cara, eu dou conta de fazer o que eu preciso fazer. Ah, Jana, mas você acha que todo mundo... Não, eu não acredito que todo mundo... Vamos lá, tem a galera que... Não, cara, tem a galera que infelizmente vai ser engolida todos os dias, né? Não tem como eu me colocar numa posição de que... nossa, eu trabalho na minha casa, que tenho o meu horário que eu posso fazer, que tenho os meus filhos, tenho uma rede de apoio. Eu não posso querer comparar minha rotina com a Joana, que trabalha lá em São Paulo, pega 3 conduções, vai pro trabalho. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre possibilidades. Então, o que acontece muito nessa nossa era do digital? Se eu posto um vídeo falando sobre, é uma escolha que você faz, vai vir uma galera. Não é uma escolha, e a Joana de São Paulo que pega conduções e sofre, não sei o que. Eu não tô falando dela, eu tô falando de você que tá aqui tendo tempo de vir reclamar no meu post sobre isso. É sobre você que eu tô falando. É sobre você cuidar do que é seu. É sobre você determinar que você vai dormir num horário, que você vai acordar num horário e o que você vai fazer entre esses 2 tempos que é o importante. Porque muitas vezes não é o teu filho que te atrasa. É você que atrasa para acordar, acorda ele atrasado e fica gritando igual uma louca com ele para ele poder colocar roupa. A gente quer acelerar eles no outro ritmo e que não é o ritmo deles, né? O ritmo natural. Exatamente. E eles que estão errados. Não aumente a voz, né? Aumente o tempo. Então, acorda mais cedo. Faz diferente. E é muito, muito, muito legal isso, que eu tenho muito, muito, muito relato de mentorada, que a gente tá lá conversando e ela fala assim, porque o horário de ir pra escola, de se arrumar, é um caos, não sei o quê. Eu falo, cara, quantos anos? 5. Vamos fazer o seguinte, sabe, você pega, pausa, 10 minutos, você vem pro quarto e você auxilia essa criança.
E você conversa com essa criança. E você pergunta como vai ser a escola. Ai, o que você acha que vai acontecer hoje? O que você acha que você vai fazer? E você vai ajudando. Coloca o braço, coloca isso, coloca aquilo, coloca essa roupa, coloca isso. Você está junto com a criança. Você não está lá da cozinha gritando para ela. Já colocou! Já fez isso! Anda logo! E aí vai demorar muito mais tempo, um estresse necessário. Acha que não tem tempo. O relato de todas é, Jana, a gente faz isso em 5 minutos e tá tudo resolvido. Não tem mais briga pro almoço. Claro, a criança também não tá estressada. A criança, ela tá com você presente. Ai, Jana, mas... Cara, dá tempo. Dá tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque algumas pessoas fazem mais, outras menos, ou são mais eficazes, né? O tempo é igual para todos. É claro que cada uma tem sua realidade, como você falou, né? Eu recebo muitas mensagens, assim, de mães atípicas, né? Que a criança precisa de terapia, tem necessidades especiais, e eu fico imaginando que é muito mais difícil mesmo, né? É muito mais pesado. Mas dentro do mundo dela... É possível fazer alguma coisa, ter pequenas mudanças para melhorar, né? Eu tive uma mentorada que ela tinha 2 crianças atípicas. E o grande desafio dela era que ela tinha mais um que não era. Então, assim, era uma criança de 3 aninhos que precisava acompanhá-la nas terapias. Então, ela saía de manhã, ela tinha a manhã inteira de terapia. E eu falei, cara, então vamos começar a pensar nesse tempo que você tem para você fazer alguma coisa com ele. E aí ela começou a levar os 2 que ela tinha para terapia e ela ficava com esse terceiro. Ela fazia joguinhos, ela conseguia ir ao mercado, ela fazia uma lista de mercado enquanto os outros estavam no processo de terapia. Ela fazia uma lista e esse pequenininho ajudava ela a fazer as coisas, colocar as coisas no carrinho. Então, assim, ela foi colocando uma questão lúdica no que ela precisava fazer. Então, eu lembro dela falar assim, Jana, foi muito legal hoje no mercado. Porque eu falava pra ele assim, cadê o pote amarelo dessa prateleira? Putz, foi lá e pegou uma maisena, colocou dentro do carrinho. Cadê um negócio que é redondo? E assim, ela foi ensinando e ela foi entendendo que ela tinha essa capacidade de fazer isso, né? Quando eu criei o primeiro grupo de WhatsApp de mães, que a gente falava muito sobre isso, eu também tive um relato uma vez sobre fazer o mercado, a gente falava que era um mercado divertido. Porque, eu não tenho como deixar o meu filho. Tudo bem, então, cara, tem gente que não gosta de ir no mercado. Eu, particularmente, como Bruna Mares, eu amo o mercado. Eu amo, passo, olha, tempo que precisar no mercado. Mas tem gente que não gosta. Você é do tipo que vai passear no mercado? Eu amo. Eu leio Domingo rótulos, à noite, vai passear no mercado. Leio rótulos. Quando eu só tinha o Miguel pequenininho, o João ficava na escola na parte da tarde, pensa a minha diversão. A gente só tinha um carro. Dia de compra... Era a minha Disney. O Rafa me deixava 1h da tarde e me buscava às 5. O que você fazia tanto tempo, Cara, gente? eu lia rótulo, eu comparava preços, via os produtos de limpeza novos. Nossa! O hobby ver produto de limpeza novo. Uma diversão sem fim. Sei que tem quem não goste, mas você não vai ter que fazer? Então, não é melhor que você faça de uma maneira mais agradável? Essa semana uma moça me perguntou, eu não gosto de cozinhar. Como que você faz? Cara, eu faço. Eu tenho a satisfação em gostar. Eu gosto de cozinhar, né? Como diz a Jane, eu ter para quem cozinhar, para mim é um privilégio, porque eu tenho quem amar. Mas eu não gostava de lavar banheiro, quando eu tinha que lavar banheiro. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Mas quando eu precisava fazer, eu também não gostava. Mas tá, e daí? Faz o quê? Eu olho pro banheiro e falo, não gosto de você, estamos de amizade. Não dá, cara, você tem que fazer. E aí é a decisão, entendeu? Você vai lá e toma a decisão de fazer. E aí, quando você falou de dormir, além da decisão, me veio algo, autocontrole, que é uma qualidade muito difícil, né? Depende de decisão para você ter autocontrole, e isso vale para tudo na vida. E a partir do momento que você consegue numa pequena coisa, que é no sono, talvez você dê passos melhores, né? A gente estava conversando no começo que a minha dificuldade é a alimentação. Sou zero autocontrole para alimentação. Para outras doce, né? Jana, ultimamente tá até para salgado. Antes não era. Mas aí você para pensar que o do salgado talvez vai ser uma massa que daí vira doce de novo no seu corpo. Sim, provavelmente é o carboidrato. Mas aí, esse autocontrole que eu tenho em tantas outras coisas, determinação e tal, ali, nesse momento, me falta. E é o que as pessoas também têm na hora de se organizar para a rotina, né? A gente tem essa facilidade, né? Eu também tenho, assim como você, facilidade de programar a semana e o dia e blá. Isso flui fácil. O que você faz quando não dá certo? Tem que improvisar, né? E aí, vamos supor, você tem uma terça organizada.
saiu do eixo totalmente. O que você faz na quarta? Depende do que, né? Uhum. A gente vai colocar prioridades, o que eu preciso fazer, e aí eu vou decidindo Mas do você que é taca mais fogo no fácil. seu planejamento todo? Não, Dessa semana? não. Esse é o X da questão. Uhum. Tal qual pra sua comida. Eu vou, às vezes, atrasar aquilo, eu vou fazer no outro dia, vou fazer Putz, de alguma cara, outra mas forma. eu comi as 3 cuecas viradas. Beleza, cara. Daí chegou em casa, dá uma controlada no que você vai jantar. Dá uma controlada no que você vai comer. Não é ligar, é que nem a Lara diz, né? Só volta. Só volta. Só volta, cara. É. Aí, assim, e é muito... Putz, pra mim, assim, nossa, eu falo que é um tesão isso aí, cara. Porque é a sensação de satisfação que eu tenho quando a mentorada chega na última sessão e ela fala assim pra mim, então, Jana, essa semana eu tive isso, isso, isso. Mas aí, eu reloquei os blocos, deu tudo certo. Putz, é isso. Não é que a tua vida vai ser um mar de rosa, vai ser tudo perfeito e você vai fazer exatamente tudo igual. Não, cara. É que a partir do momento que algo sai do controle, porque você não tem controle sobre o que o outro influencia na sua vida, né? Eu marco um compromisso, eu não posso fazer com que o outro chegue exatamente no horário, cumpra aquele dia. Eu vou ter imprevistos. Mas o que eu faço com isso? Eu taco fogo no resto do meu A planejamento? facilidade em se adaptar também, né? É sobre De isso. você não ficar reclamando e não se adapta à Eu sou situação. zero paciência pra isso. Eu também. E pra mim é uma das maravilhas que o Instagram me proporciona. Porque assim, as mentoradas, quando elas vêm pra mim, elas vêm muito prontas, sabendo como eu trabalho. Então assim, não vem, ai, mas não chega, não chega. E é muito engraçado que quando chega, elas mesmas, quando elas começam a reclamar, elas começam a rir. Elas falam, ai, já não é problema meu, né? Eu falo, problema seu. Porque assim, a proposta da mentoria, ela é, vamos fazer uma lapidação, eu vou segurar na sua mão. Mas espera aí, você tem que caminhar. Eu não vou te arrastar. Não é lá na época que tinha o tacape que eu dou na sua cabeça e sai arrastando você pelos cabelos. Não, eu vou segurar na sua mão para caminhar com você. Mas eu preciso que você caminhe. Então, essa consciência de que eu tenho uma frase que eu uso desde sempre, que é, ninguém pode fazer por você a sua parte. Ninguém. Existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. Ai, Jana, mas é que aqui em casa meu marido não faz nada, tá? O que você faz além de reclamar dele? Você faz sua parte? Cara, porque assim, ó, você casou, já tá casada. Escolheu. Aí você vai fazer A o quê? sua frase é a mesma que a minha, só que a gente usa palavras diferentes. O outro eu não posso mudar. Isso. É isso. É isso. O outro eu não posso mudar. Eu tenho essa situação. O que eu posso fazer a partir dela? Eu falo muito no começo da mentoria, eu falo assim, vocês precisam ter controle e consciência de que quem está comigo são vocês. Na verdade, é você, né? Porque é uma só. E eu falo assim, é você que está diante de mim sendo apresentado a um processo. É você que está diante de mim e vai viver as fases desse processo. Não são seus filhos, não é sua sogra, não é sua mãe, não é seu marido. A sua casa, na hora que você fechar essa tela e você voltar para sua casa, ela está igual. O caos que você está aqui reclamando para mim, ele está igual. Quem precisa estar diferente, inserida no caos é você. E é essa percepção que acontece. Eu tenho uma mentorada que encerrou há poucos dias e durante o processo de mentoria ela teve uma briga absurda dos pais dela. Ela teve um problema gigantesco no lugar que ela trabalha e ela teve um conflito no casamento dela bem sério. E aí, no final, ela falava assim, cara, eu sobrevivi a tudo isso. E se não fosse a mentoria, eu tinha enlouquecido. Porque há pouco tempo atrás, eu teria largado tudo que eu estava fazendo. Ela falou, e eu olhava e eu falava assim, não, cara, eu tenho essa meta para cumprir. E ela começou a fazer. Então, assim, eu falo que a disciplina na organização e ter um planejamento, ele é a liberdade, né? A organização, ela é libertadora. Porque você, como bolarete, deve ter aquele vídeo que a Lara fala sobre isso no arquivo, quando ela fala sobre a organização trazer uma liberdade, ela fala de um negócio que é muito, muito real. Ela fala assim, sobre... Você às vezes fala, não, mas eu faço o que eu quero, né? Eu como o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Tudo bem, mas você é presa nas consequências daquilo. Você não é livre. Você tem uma falsa liberdade. Ter controle eu tenho autocontrole de eu não como. Eu não vou ceder a E isso. depois eu tenho vou liberdade acordar no de horário. usar a roupa que eu quiser. É isso. Aquele vídeo pra mim é sensacional. É fora de série, né? Aquele vídeo é maravilhoso. Pra mim, São assim, é uma vários. explicação... Mas é uma explicação assim que eu falo, cara, é isso.
É você entender que... Tem quem fala, né? Ai, eu não quero uma rotina, viver todos os dias a mesma coisa. Cara, você vive todo dia na merda. Todos os dias. Você tem uma rotina, né? Você tem. Você só não enxerga ela como uma É o que rotina. eu falo assim, você tem uma rotina, seja ela improdutiva ou não, mas você tem. O que eu te ofereço eu te ensino uma rotina produtiva, pra você caminhar pro que você quer. Agora, tem gente que todo dia 5 recebe um salário, tem a rotina de no dia 6 não ter mais nada, e tem gente que tem a rotina de chegar até o último dia do mês no próximo salário e ter um dinheiro guardado. Tem gente que tem a rotina de justificar pra mãe as brigas com o marido. Tem gente que tem a rotina de conversar com o marido e resolver os problemas que tem. Todo mundo tem uma rotina, né? E qual que é a sua rotina, Jana? A minha rotina é louca. Conta pra gente, assim, pra gente ter um exemplo prático de como que você distribui, né? Vamos usar você como exemplo. Vamos lá. Hoje a minha rotina, eu priorizo dias da semana. Final de semana, com exceção dos sábados, quando a gente tem encontro da Nectar. Ou tem atendimento, mas então vamos colocar que sábado à tarde eu também trabalho. Mas assim, hoje a minha rotina ela é dividida entre auxiliar em casa, que eu tenho quem vai lá em casa, mas eu estou sempre fazendo uma coisa, porque são 3 filhos, um marido, eu, um cachorro dentro do apartamento. Ela não vai fazer tudo, né? Uhum. Então a gente se ajuda lá em casa. Então hoje, na segunda-feira, eu faço tudo de manhã. De manhã eu evito gravar stories, eu evito responder alguém, eu evito tudo que eu posso evitar sobre trabalho. Eu estou 100% na casa. Eu cozinho, eu arrumo a casa, eu sento no chão com as crianças. O meu mais velho está na escola, que é o João, que tem 16 anos. Almoço todo mundo em casa. E aí, na parte da tarde, quando vem o sono do Matheus, aí eu ajusto o que eu preciso. Aí eu incomodo a Thierry, aí faço todas as minhas coisas. Vou ajustando tudo que eu preciso. Volto, Matheus acordou? Volto para dentro de casa. Faço o que eu preciso, tudo dentro de casa. Geralmente vou sair, vou buscar Miguel na escola, ou quando o Rafa chega, a gente já tá ali que já é 5 horas, né? Faço a minha rotina de casa. À noite, as crianças começam a se organizar para dormir. Matheus dorme 6h30, 7 horas. Miguel dorme 8 horas, no máximo 8h30. João Gabriel, mesmo com 16 anos, hoje dorme às 9. Galera dormiu? Eu e Rafa. Ou a gente vai assistir uma televisão, ou a gente vai trabalhar, ou a gente vai fazer alguma coisa. Mas nós estamos juntos. A gente tem o nosso momento de oração. Fim do meu dia na segunda-feira. Terças e quartas são dias que a minha mãe me auxilia. Então, a minha mãe, ela fica com o Matheus para mim na parte da tarde. De manhã, todos os dias segue igual. Na terça-feira, meu pai acaba indo lá em casa com as crianças. Então, eu tenho uma facilidade de tempo, assim. Se eu preciso correr para resolver alguma coisinha, eu acabo fazendo. E aí, na parte da tarde, venho. Como, por exemplo, aqui em compromissos que eu não conseguiria fazer com as crianças. Uhum. Mas, Jana, e se você não tem quem fique com as crianças vêm comigo, né? Quem me assiste já cansou de ver eu gravando, as meninas da loja catando criança no colo, e segura aqui pra não mexer aqui, me ajuda. Não, mas eu já ouvi que no salão, uma vez, assim, não, mas eles ficam aqui quietinho. Eles conseguem ficar quietinho e parece que são assim, super educados, né? Brincam normal, né? Uhum. Porque às vezes a gente espera que a criança seja Derrube o mundo, um né? mini adulto, né? Aham. Mas não é. A criança Não, brinca, com a criança certeza. faz bagunça, mas dentro do possível eles estão ali. Você consegue fazer suas coisas. Consegue. Eu consigo... Que isso também é resultado de rotina, de estar junto com eles, né? Eu acredito que sim, Miriam. Eu acredito que sim. A Gabi brinca comigo, ela fala assim, claro que você quer ter mais filho. Olha teus filhos. Aonde você vai? Olha, eles ficam quietos, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Mas tem muito da personalidade dos meninos, que eu vejo isso nítido no Matheus, que o Matheus é a pá virada da casa, né? Mas assim, até o Matheus, a gente chega na loja, então assim, como que o Matheus entende que numa loja ele não pode pôr a mão nas coisas? Indo na loja comigo. Ele não vai aprender se ele não for. É igual igreja. O pessoal reclama, né? Fala, ai, como que você leva pra igreja? Você tem que começar a levar desde sempre. Porque é indo que ela vai aprender que tem momento que ela fica quieta, tem momento que ela levanta, tem momento que ela ora, né? Cara, se ela nunca for, assim, não olha, vai. Eu tenho que dar o depoimento de mãe, que assim, nossa, eu sou muito babona. O Matheus, ele é acelerado, sabe? Pra mim, ele é um colérico, assim, incontestável. E eu tenho uma conhecida que encontrou com a gente, e aí na missa ela nos viu, e ela falou, cara, como ele fica quieto na missa? Eu falei, então, hoje ele realmente estava mais quietinho, ele estava sentado pertinho da gente. Tem dias que ele quer andar, né? Tem dias que, ali na matriz, a matriz aqui na nossa cidade, ela é muito colorida, né? Então, assim, tem bastante desenhos, tem bastante coisa. Então, ele quer andar, ele quer soprar a vela dos coroinha, ele quer estar ali.
Só que é muito interessante, por quê? Porque você vai dando sentido para as coisas, né? Na hora que o padre vai fazer a consagração, ele ajoelha. E ele tem 1 ano e meio. Ele ajoelha, ele faz a mãozinha posta. Acabou a consagração, ele volta. Isso faz tudo valer a pena, não é? Nossa, Essa cena? cara, Como que você ficou? Eu falo pro Rafa, assim, que eu de vez em quando eu falo pro Rafa, quando você vê, tira a foto. Porque assim, cara, eu falo porque ele ajoelha sempre na minha frente, né? E eu cresço, sabe quando você tem aquela sensação de falar, obrigada, Jesus, obrigada, vale a pena esse trabalho todo. Porque é isso. Eu tive esses dias a mesma sensação. A Pérola juntou a mãozinha e foi na hora de orar. Eu falei assim, gente, é uma pequena coisa, mas que é resultado de um trabalho, né? Claro, cara, claro, porque assim... E é isso que as pessoas não veem. Os bastidores, o trabalho que dá. Você se organizar, você se planejar. Eu brinco, né? Quando eu tô cortando a unha do Matheus, que eu posto lá, eu falo que é o trabalho que o povo só vê quando a mãe não faz. Porque, assim, a criança educada, que fofa. A criança mal educada, tipo, a culpa é da mãe. Realmente, concordo que seja, né? Vamos falar, vamos cavar um cancelamento. Realmente, eu acho que seja. Mas a grande questão é que, assim, cara, dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. E são escolhas também. São escolhas. Eu prefiro ter trabalho agora. Isso pra mim é incontestável. Assim, cara, eu falo, os meus filhos, eu pago um pau mesmo, gente. Mesmo. Porque, assim, de tudo que eu faço na vida, mas tem coisa que eu sei fazer, são os meus filhos serem pessoas boas. Isso eu não tenho dúvida. Sabe, os 3. O João tem 16 anos e eu tenho orgulho de encontrar as mães e elas falarem assim, nossa, Janaína, o João é um dos poucos meninos que eu gosto de receber lá em casa. Mãe de menina, falando, que não fala palavrão. Não é que o João é santo, um puritano, não. Mas o João, ele sabe se adequar nos lugares que ele vai. Então, não tem palavrão, não tem brincadeira idiota com menina, entendeu? Desde sempre. Desde sempre. O João, cara, todos os lugares que o João foi, nós sempre fomos elogiar. Jana, que menino educado. E não é uma criança apática. Não, é uma criança educada. Uma criança que na hora do parabéns não derruba a mesa dos outros. Uma criança que quando encontra uma outra pessoa, cumprimenta segurando a mão. Uma criança que olha nos olhos. Eu sempre falei isso pro Miguel, eu falo, filho, você não precisa beijar e abraçar ninguém. Mas ser educado, sim. Você entrou no lugar? Dê boa tarde, dê bom dia, cumprimente as pessoas. E tudo que você está falando, você percebe que é o básico bem feito que você falou anteriormente? Né? Tanto na questão profissional, precisa do básico bem feito, e você está falando algo que é básico, mas que falta. Falta. Por que falta, Jana? Você quer mesmo cavar um cancelamento? Você quer mesmo cavar um cancelamento comigo? Cara, eu vou prender meu cabelo, que eu tô incomodado com ele aqui. Cara, vamos lá, vamos cavar esse negócio. Eu realmente acho que as pessoas, elas querem ter filhos, mas elas não querem ter o trabalho que a maternidade dá. E eu sou um pouco chata com esse negócio de essa maternidade sofrida, sabe? Nasce um filho, nasce um coque. Acabei de fazer. Nossa, nunca mais consegui tirar meu sutiã bege. Nunca mais. Por que eu sou cansada com isso? Porque eu penso que são escolhas que a gente faz. Então, assim, quando você tem um filho, você está diante de um ser humano que você assumiu a responsabilidade de criar. Óbvio, temos as exceções, todo mundo sabe. O que eu estou falando é de pense comigo numa família convencional, numa família onde existe o núcleo pai, mãe, pai, enfim. O núcleo família. Uma família saudável. Você tá ali, cara, você é intérprete da realidade pro seu filho. Pandemia. Cara, deu um trabalhão ter essas crianças em casa. Só que se você não tivesse pulso firme de ter os seus filhos em casa e orientá-los tem que fazer tarefa, tá na hora de tomar banho, tá na hora de dormir, tá na hora de acordar. Que caos ia virar essa casa? Se os meus filhos não tivessem o horário de dormir, de acordar, de horário de comer, se eu não tivesse cuidado para que a minha casa continuasse caminhando, os meus filhos tinham enlouquecido. Como a gente viu. Como aconteceu, eu ia falar exatamente isso. Sabe? E eu lembro, assim, uma cena que me marcou muito foi que nós passamos a pandemia 2020, 2021, próximo à Páscoa, nós fizemos um lockdown de novo. Você lembra? Semana Santa, por aí. Sim, eu passei 2 aniversários lockdown. 31 de março. E aí, eu me lembro que a gente estava encerrando a rotina do Desperta, que é o devocional que eu faço em março. E a gente estava encerrando, e eu lembro, assim, que eu estava
no mercado ainda e tinha uma mulher num caixa atrás de mim e ela tava falando no telefone. E ela desligou o telefone e ela tava muito nervosa. E ela virou pra criança, que a criança tava pedindo alguma coisa pra ela. E ela virou e falou assim, você não tá entendendo? Tá tudo fechado. Eu não tenho dinheiro. Tá acabando tudo. Tipo, acho que tudo que ela tava sentindo, ela jogou na criança. Tá, tudo bem. Cada um tem seus problemas. Cada um tem... né? Cada um estourou de um jeito. Mas eu lembro do olhar da criança de medo e de perdida. E eu me lembro o quanto depois a gente foi encontrando crianças conhecidas que tinham medo de tirar máscara, que tinham medo do que ia acontecer, tinham medo... Eu lembro de uma pessoa bem próxima da gente falar assim, não, eu não posso ir ao cinema porque o meu pai tá sem dinheiro. E a gente sabia que aquilo não era tão real assim, né? Mas como assim, seu pai... Não, porque na época da pandemia aconteceu isso, a gente ainda tá na pandemia, eu não posso ficar gastando, tipo... Era uma criança diante de um cinema. E assim, uma criança de não... Ela não... Ela ter a percepção na visão dela de que ela não podia nem perguntar se ela podia ir. Ela não precisava saber... Ela não precisava. Então, eu lembro que eu abri um vídeo e falei assim, gente, cuidem as crianças de vocês. Pouco tempo atrás, não tivemos a galera atirando em todo mundo aí nas escolas? Cara, sério que teus filhos precisavam saber exatamente quem morreu, quem não morreu, como foi, como que o cara entrou? O Miguel chegou pra mim e falou, mamãe, agora tem um tio que cuida lá da minha escola. Eu falei, ele tem uma arma. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, porque tem umas pessoas que são más e elas querem entrar na escola. E aí eles colocaram lá pra ela não entrar. Daí eu falei, então fechou, então tá feito, ele tá feito. Miguel nunca teve um medo de ir pra escola. Com a Mona Lisa foi a mesma coisa. E eu fiz um post sobre isso. Você fez um vídeo, né? Que foi muito legal. E aí teve quem achasse que não, que eu tava errada, né? Que a criança precisa saber tudo e pra se prevenir. Então, gente, eu não sou essa mãe, entendeu? Eu não sou essa mãe que acha que a criança tem que saber tudo. Não, não. Eu fui uma criança que soube muita coisa que eu acho que eu não precisava ter sabido, entendeu? Sei que meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles podiam com tudo que eles tinham naquela época. Mas eu gostaria de ter sido poupada de muita coisa. Muita coisa. Porque existe a hora, existe um momento para cada coisa. A maturidade, o desenvolvimento do cérebro. Né? A criança, gente, quando vocês brigam entre vocês, se a criança ela vê uma discussão, ela não entende que aquilo vai acabar. Ela não tem a percepção de que vocês gritaram, se trataram mal e que vocês vão dormir junto e tá tudo bem, porque depois... E uma coisa que eu falo, as pessoas têm costume de brigar na frente de criança e depois não se resolver, né? Então, assim, cara... Brigam muito na frente de criança e beijam um pouco na frente de criança, né? Exatamente. Ai, não, beijar não pode. O pai e a mãe não tem nenhum momento de imagina. Carinho, de afeto. Então, e é muito louco isso, né? Porque daí a criança, assim, ela tá sempre na iminência de que os pais vão separar. Os meus pais, não vai dar certo, eles vão terminar, meu Deus do céu. E assim... E não é real, né? Então, para a criança, tudo é muito intenso. Então, o que você transmite para sua criança? O que você fala para ela, né? Igual o Miguel, ele sabe que eu trabalho com Instagram. Ele sabe que eu tenho um Instagram. Ele encontra as pessoas na rua, as pessoas conversam com ele. Mas, assim, eu me lembro... Uma vez eu fui numa loja com ele e uma moça veio para abraçar ele. E aí, ele fez assim. E ele foi com a mãozinha, assim. E ela falou assim, eu não posso te abraçar? Ele fez, não. E ela olhou pra mim como se falasse assim, você não vai fazer nada? E eu falei, tá tudo bem, filho. E aí, depois ela falou, ai, nossa, eu achei que ele era... Como que ela falou? Eu achei que ele era mais dado, ela falou. Aí eu falei, com quem ele conhece? Eu falei, mas ele não te conhece. Eu falei, você conhece, porque ele tá ali na minha rede social, né? Aí ela falou assim, ai, mas eu achei estranho. Daí eu falei assim, não, você achou mal educado. Eu falei, mas ele não foi mal educado com você, ele te cumprimentou. Eu falei, ele só não quis te dar um abraço? Ele só colocou os limites dele. Então, assim, às vezes a gente vai misturando, sabe? A gente tira a autonomia da criança que ela tinha que ter, a gente insere responsabilidade que ela não tinha que ter. Então, e tá tudo bem quem faz isso. Né? Nós estamos falando aqui pra mim, assim, postura. Cara, de novo, o Ícaro de Carvalho. Minha pátria é minha família. É isso. Quem concorda... Seja muito bem-vindo. Quem não concorda, tá tudo bem. Vai caçar alguém que vai ter alguém que tá falando o que você quer ouvir, né? E é isso. E segue a vida. Você percebeu que a gente falou aqui de rotina, organização, de educação. E é isso que é Janaína Bassotto, gente. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora conversando. E com certeza você vai ser convidada outras vezes. Porque assunto não falta. Não falta. Mas por hoje eu quero te agradecer
por vir, por sempre estar assim disposta, com esse sorriso no rosto. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Com certeza aceitarei os próximos convites. Quem não me conhece, por favor, vai lá, Janaína Bassotto, já segue lá, conhece meu trabalho. Vão ser muito bem-vindas e se tornar amoras, abelhas, esmeraldas. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço. E agradeço vocês também. Pode contar que na semana que vem a gente está aqui de novo.